Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Nós estamos chegando ao final aí dessa série curta, onde a gente falou um pouco sobre o cenário evangélico, o cenário adventista dentro do contexto da plantação de igrejas. E eu acho que tanto ambos os cenários traz à tona essa necessidade de um processo de formação de plantadores seja muito mais intencional, né? Você percebeu em outras séries aí que a gente falou sobre a formação de equipes missionárias, Paulo tinha isso, né? Para a plantação de igrejas, esse é um tema de suma importância para a missão de todo o movimento cristão. Foi assim com os primeiros apóstolos e não é diferente hoje. Quando a gente fala disso, a gente está falando dessa tarefa de fundar igrejas, né? Ela é complexa, ela é desafiadora. Eu estou envolvido nesse processo, tenho visto plantadores acompanhados, sei que é desafiador, sim. Exige uma variedade de perspectivas, de habilidades na qual se pode esperar que a equipe desenvolva para que ela possa ter mais sucesso. Apesar do surgimento da crença popular de que o plantador de igreja precisa ser um pioneiro vigoroso e solitário, o final do século XX, por exemplo, começou com uma mudança em direção à comunidade e ao trabalho em equipe. Isso é muito bacana, tá? Kitzenbach, por exemplo, e Smith, por exemplo, eles distinguem duas grandes categorias de equipe. Você tem uma equipe formal, que é a equipe de longo prazo, né? E a equipe informal, que são aquelas equipes temporárias, como grupos de trabalho, comitês ou comissões, outras formas de grupos pequenos que são provisórios para o plantio de igreja. E embora alguns princípios, né, possam trabalhar, ser aplicados a equipes informais, eu gosto de pensar, né, e concentrar minha atenção no trabalho das equipes formais, ou seja, equipes que vão poder trabalhar um pouco mais a longo prazo. Isso vai dar melhor sustentação. E não que com os informais não vão surgir a igreja, mas com as formais você vai ter um melhor resultado, melhor sustentação, melhor fundamentação. As equipes de longo prazo, elas refletem com melhor aproveitamento o objetivo da plantação de igreja, que são fundamentadas biblicamente e fiéis aos princípios eclesiológicos missionais propostos aqui em tantas séries que a gente já dialogou e conversou. Então, a intenção de formar plantadores de igreja está enraizado na necessidade de trabalhar juntos com o propósito sob a autoridade de Cristo para iniciar essas novas igrejas, como a gente já conversou tantas e tantas vezes em outros episódios aqui. Para isso, gente, as equipes missionárias, elas se comprometem alegremente em servir juntos para a glória de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente tem essa consciência que a gente está se unindo para glorificar o nome de Cristo nessa comunidade de crentes que está se formando para a missão. Eles compartilham a mesma visão, vivem a mensagem amorosa de Cristo, realizam um ministério significativo na comunidade e se responsabilizam mutuamente pelos resultados. Quando a gente vê isso num grupo base coeso, numa equipe missionária acontecendo, isso é extraordinário. Essas questões, elas apontam para vantagens das equipes de plantação de igrejas, né? E tem vários estudiosos que estudaram as equipes de plantação, por exemplo, do livro de Atos, né? As equipes de plantação de igreja de pelo menos aí 5 organizações missionárias, e eles identificaram aí características que são eficazes de plantação de igrejas, principalmente no contexto urbano. E eles resumem isso em 12 pontos que eu gostaria de trazer para vocês aqui. O primeiro deles é dons complementares. Você não tem um grupo uniforme, mas um grupo com dons diversos, e assim a gente tem uma equipe que se complementa uns aos outros. Eu acho que a mentalidade do EIPEST faz muito sentido quando a gente pensa a composição de um grupo base para plantio de igreja. Estou falando de Efésios capítulo 4, versículo 11, tá, pessoal? A outra coisa é o desenvolvimento desses dons. É quando a gente começa a perceber de que esse desenvolvimento, essa desenvoltura do ministério, ele vai à frente com essa intencionalidade em fazer esses crentes atuarem na comunidade utilizando esses dons que Deus deu, essa capacidade que Deus deu. Outra coisa é um sistema de apoio mais forte, é quando a gente começa a desenvolver parcerias, é quando a gente começa a desenvolver um trabalho que tem um sistema de apoio de marketing, de estrutura, de parceiros nesse processo da plantação. E isso eles colocam um outro quarto ponto quando abre portas do ministério para mais pessoas. Quando a gente abre esse engajamento, e a gente faz isso dentro do plantador, né? A gente tem um grupo base, mas também tem um grupo de lançamento. Quando pessoas vêm participar com a gente no ministério, quando elas vêm participar na vivência da plantação dessa igreja, embora não fazendo parte daquele core ali, daquele grupo menor, do grupo duro mesmo, que tem a visão ali, que protege essa visão, né? E isso é muito importante porque uma das questões que a gente vai ver dessas características é a segurança em tempos de crise. Quando você tem uma equipe
E isso ajuda mais do que você fazer sozinho, tá? Isso faz também não somente lidar com crises que você possa ter, e o grupo vai poder melhor lidar com isso, mas também proteção contra a tentação. Quando você está em equipe, quando você está em grupo, você tem outras pessoas que estão ali te vigiando. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo, oferece treinamento durante a execução do trabalho. Se a gente é uma equipe que se reúne, está num processo de formação, está criando consciência de muita coisa, em equipe é infinitamente melhor. Tá? Isso também faz com que se assegure a prestação de contas, principalmente dentro do acorde. Quando a gente está ali no processo de formação do grupo base, do desenvolvimento das reuniões, a gente tira aquele momentinho para a gente se conhecer melhor, se conectar e prestar conta de como que a gente está vivenciando os ritmos missionais ao longo da semana. Isso é fantástico no crescimento espiritual como um discípulo de Cristo nessa visão de plantar igrejas. A outra coisa é a diminuição de solidão. Eu tenho conversado com muitos plantadores, inclusive de outros contextos que não são adventistas, e eu percebo que essa é uma característica que aparece muito. Eles se sentem muito solitários. E quando você tem uma equipe, um grupo base muito forte, dificilmente você vai cair nesse problema, tá? Isso vai certamente ser muito minimizado. Uma outra coisa é que permite, quando você tem uma equipe missionária, permite que cada um se concentre em áreas fortes. Em vez de você estar preocupado em fazer tudo, você pode então dividir as forças e assim você vê um maior ímpeto na plantação da igreja. Por quê? Porque você tem esforço concentrado daquelas pessoas, determinadas pessoas naquele objetivo único, tá? E, por fim, isso vai trabalhar também essa questão de intensificar o senso de visão, porque em equipe a visão cresce, a causa ela se aprimora, porque não é você sozinho, é mais gente. E aí a equipe pode dar conta de um projeto muito maior. Às vezes, quando você tem um grupo base muito pequeno, a igreja ela não vai poder servir e atuar na comunidade com tanta intensidade. Então, quanto maior o seu grupo base, melhor para você desenvolver então esse plantio. Além desses 12 pontos que eu falei aqui, nós podemos acrescentar algumas vantagens práticas de se trabalhar em equipes relacionadas ao ministério. Você vai ter mais perseverança no evangelismo em equipe, você vai ter mais poder através da oração em equipe, você vai ter maior criatividade através do planejamento em equipe, você vai ter maior produtividade, tá certo? Através do ministério também desenvolvido em equipe, e você vai estar mais centrado no ministério ao invés de estar centrado em personalidade, porque em equipe dilui a força de um indivíduo só. No entanto, gente, o trabalho em equipe também possui desafios a serem trabalhados, né? O primeiro deles é manter o grupo concentrado o suficiente para atingir os alvos da equipe efetivamente, para não dispersar, ao mesmo tempo você não está desconcentrado naquilo que realmente tem que acontecer, tem que tomar cuidado, tá bom? Além disso, exige mais pessoal e dinheiro também. E é normal, e no plantador a gente trabalha muito essa questão de captação de recursos, exatamente para minimizar esse desafio que a gente tem quando trabalha com equipes de plantação. Pode, em certo grau, existir também conflitos no processo de formação. Diferenças na filosofia de ministério, de competição pela liderança da equipe, né? Os membros de uma equipe podem ter expectativas diferentes a respeito do que cada um deve contribuir para o grupo e sua missão. E tudo faz parte desse processo de você liderar um grupo base para criar essa igreja coesa. Só que quando você está consciente dessas realidades, poxa vida, você entra no processo de plantio com outra cabeça. Apesar desses desafios, a formação de equipes saudáveis podem se tornar um poderoso instrumento para a expansão de igreja de Cristo. E eu vejo isso na prática, vivenciando essa realidade também. Isso pode ser visto também no ministério de Paulo, né? O Craig Yocht, por exemplo, e o Wilson, eles têm um livro que fala sobre plantação de igreja, e eles destacam pelo menos 2 lições dessas equipes analisando o contexto paulino, né? Em primeiro lugar, eles falam que a liderança de Paulo ela era uma liderança instrutiva. Isso mostra a necessidade de se ter uma autoridade espiritual clara e consistente, que vem de um chamado e de dons específicos, líderes que sejam exemplo no ensino, mas também no modo de vida. E a segunda lição é o valor de uma equipe missional. Essa equipe não existe para atender às necessidades de seus membros ou estabelecer uma igreja que se adapte ao seu gosto. Por isso, os membros eles devem ser escolhidos, né, empregados ou dispensados baseados num fundamento bíblico, nos princípios eclesiológicos missionais. Não é assim, chegar lá na frente da igreja e dizer assim, quantos querem ir para o processo de plantio? Não, nós fazemos processo de seleção, gente. E seleção criteriosa, para que essa igreja venha com as melhores pessoas possíveis. Pelo menos pessoas que tenham mente aberta, pessoas que tenham mente missionária, que estejam sedentas de relacionamento e que sejam pessoas com espírito de paz. Tá? Faz muito sentido quando a gente trabalha essas 4 características.
O período de formação da equipe, por exemplo, é necessário não somente para se preparar para o conflito e evitar problemas, como eu já disse aqui, mas para criar uma consciência da visão bíblica da plantação de igrejas. Alguns colegas querem plantar igreja em 2 meses. Olha, eu não sei como é que você consegue. Pode acontecer? Pode, porque o Espírito Santo sopra quando quer, como quer e quando ele quer. Mas o processo de formação normalmente leva um pouquinho mais de tempo. Se você vai fazer uma reunião semanal, leva um pouquinho mais de tempo para você criar consciência, ver práticas acontecendo na liderança. E eu percebo, dentro daquilo que tanto o Watts quanto o Wilson coloca, que esses 2 objetivos principais são o desenvolvimento de... Tudo isso aponta para o desenvolvimento de relacionamentos e a concordância sobre um plano de crescimento do grupo. E este plano deve conter objetivos claros, deve conhecer uns aos outros, deve aceitar uns aos outros, criar confiança, desenvolver o espírito de grupo. Além disso, entrar em acordo a respeito dos valores essenciais, né? Você ter compromissos comuns com esses alvos iniciais, identificar os dons, habilitando cada membro, cada participante do grupo básico para trabalhar nessas posições iniciais, entrar em acordo a respeito de quando e como as reuniões vão acontecer, como as decisões serão tomadas, envolver os membros nas atividades ministeriais da comunidade. Todos esses objetivos são parte integrante na formação de uma cultura de igreja saudável que envia novas equipes missionárias para novos projetos de plantação. E você desenvolve isso, é claro, no processo de formação. E aí, quando a gente fala do processo de formação, a grande questão é como é que a gente cria uma cultura forte nessa formação, que ela não desapareça logo em seguida, quando você vai para outro ambiente, quando você vai para outro projeto de plantação. Sabe que cada cultura, independentemente do seu contexto, ela compartilha alguns elementos em comum. É um conjunto distintivo de valores que são essenciais, isso é base, uma linguagem única, ou seja, uma narrativa que continuamente celebra e comunica esses valores, e expectativas claras, práticas e comportamentos que trazem esses valores e a vida de uma maneira muito mais tangível para as pessoas. Eu falei de 3 elementos aqui. Falei de valores, narrativas e comportamentos, tá? A criação de uma cultura forte passa por congruência, intencionalidade e alinhamento dentro dessas 3 questões: valores, narrativas e comportamentos. Os principais valores e as convicções, né, transformam o pensamento em ação. E aí tem um camarada que chama Zer, e ele trabalha muito bem, ele ilustra isso, essa criação de culturas fortes, quando ele fala de valores, e essa é uma série que a gente vai poder abordar aqui também, né? Que o que é mais importante para nós? O que é mais importante para a igreja? Se a igreja tem esse valor, ela vai dizer o que é mais importante. A outra questão, quando se fala sobre as narrativas, o que a gente está celebrando? O que a gente mais defende? Como que a gente defende isso? Como que a gente compartilha a visão da igreja? Quais são as histórias que são contadas? Reforça esses valores. E por último ele fala dos comportamentos, né? Que atitudes correspondentes, os valores estão de acordo com os valores e as narrativas. É tão legal quando você vê isso acontecer, porque a primeira área de congruência e intencionalidade são os valores. Isso significa que a plantação de igreja sempre começa com valores, gente, e não com a estrutura. Parece que isso é um erro crasso que a maioria das pessoas comete. Quando pensa em plantação de igreja, a primeira coisa é a estrutura, menos valores. Dentro do Acts a gente luta para isso. Primeiro valores, depois visão, depois estratégia, depois estrutura. Se você for direto para a estrutura, você vai buscar estratégia para fazer a estrutura funcionar. Mas se você não tiver visão e valores, você vai perceber de que você vai estar num buraco sem fundo. Porque você não tem algo que sustenta, não tem causa, não tem base, não tem fundamento. Você está entendendo? Primeiro, valores. Em muitos contextos, o ponto de partida é a estrutura. E esta pode ser uma das razões porque há tantas igrejas fracas, em declínio, com poucos valores bíblicos. Plantios saudáveis possuem congruência nos valores, nas narrativas e nos comportamentos. Os valores, como eu disse, eles são um ponto de início, porque eles têm a finalidade de nortear a visão da igreja. Esses valores eles foram clarificados já em outras séries, outros episódios que eu já falei aqui, de princípio de eclesiologia missional, né, de próprio o que é uma igreja missional. Já falei de muitos desses valores aqui, tá? E quando a gente clarifica isso, a gente entende que ser uma igreja fiel aos ensinos de Jesus e dos apóstolos, que se enxerga como um corpo enviado em missão com Deus para discipular pessoas, dispostas a viver em uma comunidade pactual e local, é fundamental.
basicamente, aqui eu dei um resumo do que foi aquela nossa série sobre o princípio de eclesiologia missional. Nós falamos aqui numa outra série também sobre essas questões relacionadas com a questão de base bíblica para a plantação. A segunda área de congruência que a gente vai perceber nessa intencionalidade são as narrativas. Elas são modeladas pela linguagem que se utiliza, gente. As histórias que a gente está contando, as conversas que se fala, os resultados que a gente celebra. As narrativas inspiram os outros a abraçarem os valores e criam esse senso de missão comum em todas as pessoas. Por isso, né, que a gente fala que não trata apenas de plantar, mas de codificar um DNA que seja capaz de ser repetido, compartilhado e ao mesmo tempo celebrado. Então, se tu planta uma igreja e plantou aquela igreja, mas ela não se reproduz, você nunca vai ver esse DNA sendo compartilhado e reproduzido. Assim é necessário criar a clareza dos valores, reforçar essa clareza e ter práticas que as potencialize. E as palavras são importantes para isso. Elas lembram que Deus cria falando, gente. Se não houver linguagem partilhada, provavelmente não haverá acordo saudável e alinhamento essencial para criar um movimento de multiplicação de igrejas. O tipo de linguagem que forma uma narrativa com orientação bíblica pressupõe mudanças no entendimento dos valores que norteiam a plantação. Eu gosto muito de um livro do Greer e também do McDaniel, muito interessante, que ele fala sobre a capacidade de envio e a capacidade de assento. Ele menciona que isso tem implicações na perspectiva do que é sucesso da igreja. E aí ele fala que não se deve medir sucesso apenas pela capacidade de assento, mas também pela capacidade de envio. Não por quantos vêm ao templo, mas por quantos que vêm ao templo, saem do templo em missão com Deus. A narrativa que celebra sucesso como sendo pessoas enviadas em missão com Deus cria essa perspectiva de uma igreja eminentemente profética e missionária, gente. Sucesso aqui não se restringe a ter e acumular, mas a liberar e enviar para multiplicar. Então, quando a gente fala assim, nós vamos enviar esses líderes para a plantação. Algumas igrejas dizem, não, esse líder você não tira aqui não. Se você tirar esse líder aqui, vai matar a nossa igreja, porque a mentalidade é a mentalidade de reter, de segurar, de acumular e não de liberar e enviar. Até porque a maior parte dessas igrejas não formam outros líderes, então eles estão reféns daqueles líderes únicos. Tirar, para eles, significa um tiro no pé. Na verdade, eles estão estancando o crescimento do movimento de Cristo. Então, quando a igreja passa a ser orientada para a multiplicação e não apenas para o crescimento por adição, essa igreja pensa diferente. As igrejas com esse DNA liberam seus melhores líderes e colocam os recursos em novas plantações para expandir o reino de Deus. Eu acho interessante isso, porque as igrejas têm orçamento para ar-condicionado, para banco, para um monte de coisa para mexer na estrutura, mas não tem orçamento para evangelismo na comunidade e para a expansão do reino de Deus através de plantação de novas igrejas. Quanto que a sua igreja está direcionando para o plantio de uma igreja filha, para uma nova igreja naquele bairro vizinho que ainda não tem uma comunidade? Além desses pontos, eu poderia acrescentar aqui que sucesso tem muito mais a ver com celebrar quantas pessoas a igreja pode capacitar para servir todas as semanas do que o número de pessoas que se apresentam para servir juntos em um evento único, que é a famosa, né, igreja que vive de impacto coletivo, né, só de evento coletivo. Não, nós queremos mais, nós queremos que isso seja um modo de vida dos crentes a cada semana. Sucesso nessa mentalidade, gente, celebra mais quando a maior parte dos recursos estão sendo investidos no alcance da cidade, estão sendo investidos no alcance de novas pessoas e não apenas com gasto na estrutura da comunidade de fé. Sucesso é ter um verdadeiro movimento de discípulos que fazem discípulos. Sucesso significa não apenas ser líder na igreja durante décadas, mas formar outros líderes por meio da sua liderança. Sucesso não se limita a plantar uma igreja, mas, acima de tudo, liberar para plantar igrejas que plantam outras igrejas. Portanto, gente, a igreja deve ser intencional a ensinar, utilizando a linguagem que melhor vai reforçar os valores bíblicos da igreja de Cristo. E é precisamente nesse contexto que plantadores são chamados a serem uma vitrola quebrada na narrativa fundamentada em princípios missionais. Você fala assim, nossa, já um dia me colocaram e disse assim, não, esse aí é o pastor missional. Que bom que você acha que eu sou isso. De tanto eu falar isso, você fala. Agora, eu te pergunto, quando as pessoas falam a respeito de você, que linguagem que ela usa? Para mim, eles me chamam de pastor missional, porque estou envolvido com essa mentalidade de falar sempre de que a igreja precisa avançar na missão. E você, o que eles dizem que você fala? Nós precisamos ser encorajados a corrigir as nossas narrativas que vão contra os valores bíblicos.
além de avaliar se o comportamento corresponde a esta narrativa que nós estamos falando. E aí vem a terceira área de congruência, que é essa intencionalidade no comportamento. Os comportamentos, gente, são os responsáveis para fazer as coisas acontecerem. Isso inclui o que a gente está investindo no tempo, nas vocações, nos recursos financeiros. É possível que se mude a linguagem sem alterar o comportamento. O resultado disso é que, num espaço curto de tempo, essa incongruência irá fragilizar a criação da cultura. Quando se adotam aqui os valores e as narrativas com orientação para a expansão do reino de Deus, inevitavelmente catalisam-se também mudanças no comportamento que geram essa sinergia, essa intencionalidade. E essas mudanças podem ser vistas da seguinte maneira. Eu anotei algumas delas aqui para vocês. Primeiro, por exemplo, o serviço de culto. O que muda no serviço de culto? Na perspectiva comum, para agradar espectadores, no comportamento de mudança de mentalidade missional, para a celebração e envio da missão, de crentes para a missão. O que muda na operacionalização dos ministérios? Um é ministérios apenas para manter as demandas internas. O outro são ministérios para o serviço na comunidade. O que muda no orçamento da igreja? Um é orçamento gasto naquilo que acontece dentro do prédio da igreja. O outro é orçamento que expande o reino de Deus através da plantação de novas igrejas. Um relacionado com mudança nas estruturas. Pensa nas estruturas usadas somente para o culto. A visão missional, estruturas usadas para adoração, para relacionamento e serviço na cidade. A gente utiliza o prédio da igreja não só para adoração e culto, mas também para relacionamento e serviço. O que acontece com a mudança da comunicação e o marketing? A gente começa a ver uma comunicação comunicação de programas internos da igreja, é isso que a gente vê na comunicação, na hora do culto lá, o momento da comunicação, só para falar o que acontece dentro do prédio. Não, é comunicação como oportunidade para o serviço e envio à comunidade. E os materiais? Os materiais, num paradigma, é dicas de roteiros prontos para cumprir tarefa de membros. O outro é para ajudar a serem discípulos que fazem discípulos. E a reunião da comissão, do conselho, um é para discussão de assuntos de manutenção, o outro é para ajustar o foco na multiplicação e liberação de crentes para a missão. O que a gente fala sobre ajuntamento ou pequenos e grandes ajuntamentos? Um é para atração e apatia, o outro é para capacitação missional e total envolvimento dos crentes. E a postura da liderança? Um é para querer ser o herói, o outro é para fazer heróis que se tornam fazedores de outros heróis. É líderes que geram outros líderes. E a perspectiva de cada crente? Um é para ser consumidor, o outro é para ser produtor de discípulos que fazem discípulos. E qual que é a oportunidade de pertencimento? Um é de ser voluntário, o outro é para ser missionário em campo à espera de ser declarado como um verdadeiro missionário como modo de vida, e não apenas um voluntário. E o que muda na maneira de avaliar? Um avalia o acúmulo, o outro avalia o envio, quantos estão sendo enviados. E o que muda na questão do modo de vida? Um é de nenhum envolvimento, o outro é de envolvimento missional e também encarnacional. Gente, quando eu olho essas mudanças, elas são fantásticas, porque à medida que a consciência de valores for consistente, as narrativas são introduzidas, os comportamentos são congruentes, aqui começam a ser celebrados, a cultura está sendo formada de uma maneira extraordinária. Mas isso precisa chegar nos líderes, pessoal. Não somente de cima para baixo, mas de baixo para cima. Isso precisa vir de todos os lados. Por isso que no processo de formação de grupo base isso é tão importante. No entanto, vale ressaltar que nenhuma igreja pode construir uma cultura coerente sem líderes e membros que compartilham dos seus valores fundamentais. E talvez ao longo de todas essas últimas séries a gente tenha falado exatamente sobre essa questão de fundamento. A cultura da igreja ela pode ser alterada ou recriada, mas é muito mais simples começar a formar algo novo do que tentar revitalizá-los. Então por isso que eu falo sempre que é bem melhor você plantar a igreja primeiro, criar uma boa referência e depois você revitalizar a igreja mais antiga. Por isso a gente acredita que começar essa nova igreja com uma formação alinhada, com valores bíblicos, com princípios missionais, com narrativas e comportamentos congruentes com esses valores, pode ser a chave para igrejas que representam melhor o reino de Deus na terra. A intencionalidade nesse tipo de empreendimento pode ser fortalecida com encontros regulares de formação de líderes que vão ser esses plantadores de igrejas. E isso pode gerar um mecanismo de reforço para que elementos fundamentais sejam considerados no início do planejamento da nova igreja. Por isso, gente, que no Plantador a gente tem aí o playbook para ajudar você a desenvolver com lições práticas, né, de como que você pode criar essa consciência na igreja local, nessa igreja que está sendo formada. À luz das observações desse episódio aqui,
a gente percebe que o cenário evangélico no Brasil ele demonstra um crescimento acelerado de adeptos, é verdade. No entanto, este alargamento de número de seguidores se reflete mais como um fenômeno sociológico, como eu disse, do que, na verdade, um movimento de discípulos comprometidos com o evangelho e com os valores fundamentais das escrituras. Do contrário, a gente já veria, gente, uma transformação absurda no nosso país. Essa realidade também faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que luta para manter o seu ímpeto inicial de crescimento sustentável de valores bíblicos que lhe conferiu forte engajamento no plantio de novas igrejas. A história da IAGE mostra que a clareza sobre o caráter funcional de seus líderes, né, líderes e membros, foi um fator determinante para o seu período inicial de alto crescimento, seguindo aí de um arrefecimento à medida que os valores iniciais, principalmente quanto a essa questão de liderança, foram sendo esquecidos. E o desafio hoje, diante desse contexto urbano e pós-modernizante, é resgatar tais caminhos esquecidos para manter vivo o ímpeto do crescimento para a plantação de novas igrejas. Para isso, a formação de líderes, gente, plantadores de igrejas, deve apontar para esse alinhamento de valores, de narrativas, de comportamentos congruentes e intencionais, a fim de que a igreja ela se torne viva, uma igreja que seja verdadeiramente uma embaixada do reino de Deus. E eu acredito que nós estamos nesse resgate de caminhos esquecidos. Eu acho que o Plantador é uma das maiores iniciativas que temos feito no nosso país hoje para tentar resgatar esses fundamentos. E eu acredito que todos aqueles que participam presencialmente percebem isso logo de cara. E eu sei que você que está ansioso para participar disso aí, eu vou colocar aqui detalhes de como que você pode participar desse negócio, que é uma bênção para a gente trazer clareza a respeito desses fundamentos. Eu tentei aqui dar um cenário bem superficial para você, diante de tanta coisa que a gente poderia abordar, né? Sobre esse cenário da igreja evangélica, do contexto adventista sobre plantação de igrejas e também dos desafios que a gente tem nessa formação de líderes, que é algo urgente que a gente está tentando desenvolver aqui no nosso contexto e que você também pode participar. Bem, eu creio que tudo isso deu base para uma próxima série que a gente vai ter aí na próxima semana. Eu espero encontrar você lá. Um grande abraço. Que você compartilhe aí esses episódios com seus amigos, eu tenho certeza que vai ser uma benção. Te espero lá então nesse próximo episódio, nessa próxima série. Um grande abraço e até breve.